Olá a todos, eu me chamo Leitiele Letícia, vou falar um pouco sobre o meu estudo de caso, que tem por título as Estratégias Comunitárias de Cuidado e Resiliência de Mães Periféricas de São Sebastião DF durante a Covid-19. Então, esse estudo ele analisou como essas mães promoveram saúde comunitária através de suas estratégias de sobrevivência. Então, a maior motivação foi dar visibilidade a essas respostas com base em uma pesquisa qualitativa com 12 mulheres. Quando a gente fala de São Sebastião, a gente vê a questão de trazer um pouco sobre essa realidade. São Sebastião, antes da pandemia, já enfrentava a vulnerabilidade socioeconômica. E a pandemia, iniciada lá em 2020, só exacerbou esses desafios. Então, com o fechamento de serviços e sobrecarga da saúde, tornou a sobrevivência uma luta diária, principalmente para as mulheres. Né? As mães se mobilizaram pela necessidade urgente da sobrevivência, tanto física quanto econômica, pela sobrecarga de cuidado e pela a ausência de um suporte estatal efetivo. Então, elas começaram a se mobilizar para trazer uma resposta que fosse ágil. Então, elas são as principais protagonistas. Elas agiram de forma tanto individual como coletivamente, através de redes informais pela vizinhança, através de apoio de líderes comunitários, tudo para trazer uma resposta à carência da pandemia. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê que elas se reinventaram, principalmente na questão do trabalho, adotaram cuidados próprios, com relação à saúde, então, tomaram chás, referente à imunidade, faziam exercícios físicos durante o dia dentro das suas próprias casas, elas passaram a fortalecer um apoio mútuo com compartilhar, por exemplo, de alimentos, quando uma não tinha, a vizinha tinha, e compartilhavam esses alimentos, compartilhavam as informações, compartilhavam sobre o cuidado, como se reinventar com os filhos que também estavam estudando no ensino à distância, então elas foram as principais propulsoras e também trouxeram esse tipo de propostas diferentes, compartilhando ideias, né? E essa resiliência, no entanto, ela teve custos materiais, mas trouxe às mães sobrecarga física, sobrecarga emocional, estresse, endividamento. Muitas mulheres se endividaram durante a pandemia, principalmente porque muitas viviam de aluguel, então houve muitos custos, mesmo que não fossem visíveis, mas dentro delas a gente vê esse, esses resultados, né? Então a gente pode observar a sobrevivência tanto econômica e alimentar da família. Então o fortalecimento da coesão social e a adaptação criativa dessas mulheres é um fator que a gente observou como resultado. Um ponto positivo, a gente pode destacar o empoderamento feminino e a solidariedade. Então, respostas rápidas às necessidades e a valorização do conhecimento local foram pontos extremamente positivos, principalmente porque eles já viviam uma experiência com a hantavirose no ano de 2004, que trouxe um pouquinho sobre o que era o isolamento, como fazer, então eles tinham esse conhecimento local. Os pontos negativos, a gente pode falar um pouco sobre essa sobrecarga de trabalho com as mulheres dentro da própria casa, o caráter paliativo de muitas soluções e as exposições das falhas do Estado, elas foram terrivelmente evidentes, porque o Estado não olhou para periferias como era necessário, que é um grupo de risco, né? Sobre os principais contribuições para o público-alvo, para as mães e famílias, contribuições foram a garantia da subsistência básica, a proteção relativa contra a Covid, o suporte emocional e social e o desenvolvimento da autonomia. Então, esses foram as principais contribuições. Referente à pesquisa bibliográfica, um pouquinho sobre o que a gente estudou durante as aulas, né? Então, é dialogado com a promoção à saúde, os determinantes sociais, as resiliências comunitárias, as necessidades de responsabilidade estatal, como aponta alguns autores. Como
proposições de melhoria, a gente pode ver um pouco como olhar para o futuro. A gente propôs aqui, então, 4 tipos de melhorias, que foi o fortalecimento das redes comunitárias, reduzir a sobrecarga feminina e melhorar as infraestruturas e serviços, além de preparação e respostas a emergências. Então, olhando assim um pouquinho sobre a conclusão desse trabalho, as estratégias das mães elas foram extremamente importantes com relação à promoção à saúde. É vital que políticas públicas reconheçam e fortaleçam essa capacidade comunitária. Então, abordando ainda mais as desigualdades, a falta de estrutura e promovendo um modelo de saúde mais igualitário e mais equitativo, né? Então, quando a gente olha sobre essa pesquisa, como a gente olha sobre esse olhar das mulheres, a gente percebe a necessidade de conversar ainda mais sobre tudo. Esse é um pouquinho da nossa referência bibliográfica e desde já eu agradeço.